Uma boa noite, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Cito a rua Frei Gaspar, 1652, no Parque São Vicente, em São Vicente. Hoje nós temos aqui o culto de doutrina. E o título aqui dessa doutrina é O Trabalho do Despenseiro, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 12. O Trabalho do Despenseiro. Sempre avisando que os nossos cultos são quarta-feira por live às 20 horas, sexta-feira doutrina por live às 20 horas, domingo a escola bíblica dominical às 10 horas da manhã e à noite nós temos o culto presencial a partir das 19 horas, onde todos estão convidados a estar participando lá junto conosco. E peço aos irmãos que compartilhem essa live para que outros possam estar acessando. Quando você curte, não envia para outros, mas quando você compartilha, você está enviando para os teus contatos. E eles compartilha, manda uma mensagem para que os teus contatos também possam estar participando aqui desta live e aqui recebendo a poderosa palavra do Senhor. Até contatos aí, principalmente aqueles que não são cristãos, né? Para que recebam a mensagem do Senhor e possam ser demovidos a abrir o coração para o Senhor Jesus Cristo. E assim sendo, você está fazendo um trabalho evangelístico, está contribuindo em ganhar almas para Cristo, almas para o reino de Deus. E aquele que ganha almas sábio é. Então, vamos procurar nos esforçar, não custa nada, né? Estar divulgando o ministério, divulgando esse trabalho doutrinário, esse trabalho de pregação, de ensino da palavra do Senhor, que é extremamente importante, tanto para aqueles que já são salvos, estão na condição de salvo, como para aqueles que ainda não estão na condição de salvo e para aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. Já temos aí alguns irmãos que adentraram a live, sabendo que em cada lar aí que estão acessando, tem outras pessoas vendo, né? Acho que nem todos estão só aí nos seus lares, né? Deve ter a família, filhos, mãe, irmão, parente. Então, quanto mais os irmãos estiverem acessando aí, mais eu vou ficar contente de ver vários irmãos participando da live. O trabalho do despenseiro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 12. Eu vou fazer aqui a leitura da palavra do Senhor. 2 Timóteo 2, 3, que diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo
Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. E se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Amém? Glórias ao Senhor. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos aí que estão ligadinhos nesta live. E vamos aqui entender essa doutrina, essa palavra, essa carta ao Timóteo, que Paulo, estando preso numa casa em Roma, que ele queria uma audiência com o imperador, então ele ficou preso numa casa em Roma. Estava lá como um prisioneiro, não foi levado às prisões de Roma, que seriam algo muito cruento. Então ele ficou nessa casa onde pagava aluguel. Então os irmãos, principalmente os irmãos de Filipos, os filipenses, é que contribuíram muito para que ele pudesse custear os aluguéis, porque se ele não pudesse pagar esse aluguel, ele teria que ir para a prisão, onde ficavam os demais presos. E não seria bom para ele por ser um cristão e seria ali tratado certamente de uma forma muito cruenta. Então Paulo ele se coloca aqui como um dispenseiro da obra do Senhor, um dispenseiro de Cristo. E todos nós também devemos ser dispenseiros de Cristo, porque o dispenseiro é responsável de cuidar das coisas de Deus. Cada um tem uma função dentro do contexto do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E dentro desse corpo, no contexto desse corpo, cuja cabeça é Cristo, todos nós temos deveres, temos obrigações e temos pelo menos um talento para estar sendo desenvolvido em prol do reino do Senhor, para o crescimento do reino do Senhor. O crescimento do reino do Senhor é almas. Quanto mais almas vêm para o reino do Senhor, ele está em crescimento. Se não houver almas sendo ganhas, esse crescimento fica estagnado. Então isso não pode acontecer. E como depositários, cada um tem, então, o seu ofício, a sua função. Como um pastor, ele é um depositário dos oráculos divinos. Por quê? Porque ele estudou, ele se aprofundou, ele teve chamada do Senhor, Deus deu-lhe o dom do conhecimento, Deus deu-lhe o dom da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, Deus deu-lhe o dom da revelação, deu-lhe a unção e o revestimento espiritual para poder enfrentar as adversidades. Então, depositário dos oráculos, todo conhecimento que a gente tem, que é depositado em vasos de barro, que somos vasos de barro, onde todo esse conhecimento, quanto mais você obtém conhecimento, você vai guardando, mas é para guardar, mas para poder usar aquilo que você guardou. E tudo que é guardado em nós tem que ser realmente o verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor. E tem que ter também a capacidade de ensinar. A capacidade de ensinar é um dom da graça de Deus. Nem todos têm essa capacidade de ensinar, porque cada um tem, o Senhor usa de alguma maneira. Nem todos são usados em igualdade. Cada um tem uma função e cada um depende da função do outro. Então, ele tem que ter o requisito para ser esse depositário dos oráculos, é aquele que é apto para ensinar. Então, ele é um dispenseiro, das coisas de Deus para o trabalho no reino do Senhor. Então, o dispenseiro,
ele tem que ver as prioridades da vida espiritual. Um dispenseiro. Prioridades da vida espiritual, não da vida material. Porque se o dispenseiro tem uma prioridade na vida material, ele não é um dispenseiro. Mas sim aquele que tem prioridade na vida espiritual. E ele tem que ter disposição para o combate. O combate é espiritual, porque nós não lutamos contra a carne e o sangue. Nós lutamos contra as hostes espirituais. Nós lutamos contra entidades malignas. Esse é o nosso combate. Por isso que temos que estar revestidos de toda a armadura de Deus. Protegidos, revestidos. E Paulo, ele diz a Timóteo, sofre, pois comigo, as aflições, como um bom soldado de Jesus. Então Paulo, ele estava ali preso. Era um sofrimento para ele estar preso? Claro que era um sofrimento. Mas o que Paulo poderia dizer? Está fazendo as suas viagens missionárias. Era o que ele mais gostava de fazer. Mas ali ele está preso, mas a palavra não ficou presa. Por quê? Porque Paulo, quando ele solicitou que ficasse numa casa e ali pagando aluguel, ele poderia, como era uma casa alugada, ele tinha condições de receber visitas. Então os seus obreiros, né, que vinham de longe, tinham que viajar muito tempo para chegar até Roma, não era fácil. E ali, quando chegava esses obreiros dele, traziam as notícias sobre o que estava se passando nas igrejas. Inclusive, essa carta de Timóteo, a primeira e a segunda, foi escrita na prisão. São chamadas cartas pastorais, que é a carta de Timóteo e a carta de Tito são chamadas as cartas pastorais. E Paulo está aqui dando uma motivação para Timóteo, porque Timóteo era um dispenseiro também. Ele tinha os oráculos, que era a palavra, o conhecimento dentro de si, para estar pregando a verdadeira sã doutrina, já num período em que havia falsos profetas, falsos pregadores. Isso aí já é daquele tempo. Imagina hoje como está cheio disso aí. Pelo mundo, aqui pelo Brasil, por Santo São Vicente, está cheio disso aí. Tá? E naquele tempo não era diferente. E ele sofria por estar ali. Mas ele sabia que esse sofrimento, Jesus já tinha dito que eles iam passar por esse sofrimento. Jesus mesmo disse que ele teria que recalcitrar contra os aguilhões, ele teria que ir em frente, ele não podia recuar. Como eu sempre falo, a ilustração de um arado, o boi puxando o arado tinha um espeto, se o boi retrocedesse e recuasse, ele era espetado. E Paulo não podia recuar, ele tinha que ir sempre para frente. Então era uma ilustração que Cristo falou para ele, né, do que poderia acontecer com ele se ele recuasse. E ele não podia se envergonhar do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele mesmo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é para a salvação de almas. Então ele diz, sofre comigo as aflições, mostrando que como um bom soldado, ele deveria tudo suportar, porque aflições já estavam vindo para Timóteo. E ele diz, como um bom soldado de Jesus Cristo, soldado é aquele que sempre está
em batalha, não é um soldado de quartel, é um soldado de linha de frente, aquele que está no campo de batalha. E nós estamos num campo de batalha, onde o nosso adversário é Satanás com seus demônios. Não podemos esquecer disso. E todo aquele que está empenhado nessa luta, nesse combate, servindo ao Senhor, é o que vai mais sofrer retaliações do inimigo. Principalmente aquele que maneja a palavra do Senhor, doutrinando, ensinando, edificando, orientando. Satanás tem uma ira tremenda daquele que, assim, tem esse ministério, o ministério da palavra. Eu tenho essa luta tremenda por todos os flancos. Não é fácil, mas Cristo, Ele nos deu condições de suportar essas adversidades. Ele nos deu essa condição. Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tenham de bom ânimo. Ele estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então sabemos que temos a presença do Senhor nos dando essa força, essa motivação para seguir em frente. Outra, ter disciplina no objetivo espiritual. Temos que ter esse objetivo. Nós estamos cumprindo o ID e temos que cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. E essa forma de cumprir o ID, no princípio e por muitos tempos, antes de surgir as redes sociais que nos deram toda uma condição, eles tinham que ir, tinham que atravessar fronteiras, tinham que andar muito, tinham que enfrentar perigos, fome e todo tipo de adversidades, mas tinham que cumprir. Mas agora nós temos outra condição, uma condição muito favorável, mas isso não quer dizer que estamos isentos dos ataques do inimigo. Eu sofro ataques do inimigo e creio que irmãos que estão aí empenhados na obra do Senhor sofrem ataques, mas o líder, o pastor, é o que mais sofre, porque, como eu falo, se o inimigo derrubar o líder, ele desmonta um trabalho todo. Ele desmonta um trabalho todo. Então ele ataca sempre o líder. Por que o Satanás atacava Paulo? Porque se derruba Paulo, todo aquele trabalho tremendo que ele fez, e as igrejas que ele cuidava, iam ficar numa situação difícil, diante da situação terrível que eles passavam por aquelas épocas. Então ele diz aqui, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se você está se embaraçando, né, nós temos a nossa condição de sobrevivência, temos que lutar por ela, mas não devemos ocupar o nosso tempo com outras coisas, além daquilo que obrigatoriamente nós temos que fazer pela nossa sobrevivência da família. Agora, se ocupar com outras coisas que não tem nada a ver com negócios, né? Se envolve em outros negócios, é rolo para cá, rolo para lá, e perde o foco, está se embaraçando. Então não está agradando aquele que o alistou para a guerra, porque está dizendo, nós estamos numa guerra. Então temos que evitar todo o embaraço, porque nós temos que agradar o nosso capitão, o nosso comandante, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que estão alistados, e nós estamos alistados, não podem desistir por qualquer situação adversa que venha. Ele tem que estar realmente preparado, revestido, alicerçado na palavra, para que ele possa estar vencendo esta guerra e não perdendo a guerra. E muita gente, no caso de Paulo, alguém na situação de Paulo poderia, agora eu não vou, estou aqui preso, vou parar, não vou fazer mais nada.
E ele não vou parar não, eu vou continuar. A palavra não está presa não, vou continuar fazendo a obra. Não tem nada que só a morte vai deter, só a morte o deteria de fazer a obra. Mas ele, enquanto teve vida, ele continua até encerrar a sua carreira quando foi decapitado em Roma. Então tem gente por qualquer coisinha já quer se afastar da obra. Não, a coisa está muito difícil, eu vou largar tudo, eu não vou fazer mais nada, chega, para mim já deu. Aquela conversa de hipocrisia, conversa de covarde. Aquele que se alistou não pode desertar. Um soldado desertor, naqueles tempos, ele era fuzilado, né? Era fuzilado, um desertor. E um crente não pode ser um desertor, porque se afastar da obra, não querer fazer mais nada, é como se estivesse desertando. E isso vai ter a influência do inimigo, ele vai pegar pesado. E Cristo não vai interferir. Por quê? Porque fugiu do combate, fugiu da guerra. E nós somos soldados de Cristo. Soldado de Cristo não pode fugir da guerra, seja ela qual for. Temos que ser autênticos nos esforços espirituais, se esforçar. Porque se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Porque quem não milita, não faz nada, é braço cruzado a vida toda, faz quando quer, faz a sua vontade e não a vontade de Deus, porque tem muitos que só querem fazer a sua vontade, faz quando quer, vão quando quer. E um soldado de Cristo militante não pode ter esse sintoma, porque não está militando legitimamente, está deixando o inimigo, a sua vontade, o dominar. Não podemos ser dominados pela nossa vontade. Nós temos que ser dominados pela vontade do Senhor Deus. É a Ele que servimos, é a Ele que temos que prestar contas. E ele diz, não é coroado, significa pode perder a sua condição de salvo, pode perder a sua salvação. Nós temos que estar ciente com as nossas obrigações dentro do contexto de reino de Deus. Procure saber, se você não está fazendo, procure saber o que você tem que fazer. Fala com o Espírito Santo, que é Ele que doa os dons espirituais, é Ele que encaminha. Se você precisa de preparo, se prepare. Quando eu tive minha chamada para um ministério, a chamada para o meu ministério não era chamada para ir para o ministério da igreja. Era uma chamada para o ministério da palavra. Eu entendi a chamada quando houve a chamada. E o que eu fui fazer? Eu fui procurar lá o ministério da igreja, eu quero ser do ministério? Não era ministério da igreja. Eu fui procurar uma faculdade para fazer o curso de bacharel e depois de mestrado, eu fui me preparar, que eu estava ciente das minhas obrigações de acordo com a chamada que o Senhor tinha na minha vida. Então, isso é militar legitimamente. Agora, quem não procura com o Senhor, com o Espírito Santo, que é aquele que nos guia, que nos orienta, aquilo que ele tem que fazer na obra do Senhor, e muitas vezes acha que não tem condições disso, condições daquilo, isso aí é obra do inimigo que está agindo na tua mente. Todos nós temos condições sim, porque o Senhor nos capacita, viu? Pede para o Senhor te capacitar, te direcionar, te orientar, para que você seja realmente alguém que esteja militando na obra, que esteja produzindo para a obra. Então você vai se sentir realmente um guerreiro do Senhor. Temos que nos sentir, sou um guerreiro do Senhor. Então você pode falar, eu vou ser um guerreiro do Senhor. Se já é, diga, eu sou um guerreiro do Senhor.
porque eu estou militando legitimamente. Louvado seja Deus. Ver os reais valores da vida espiritual. Temos que fazer aquilo que é digno de ser cultivado. Aqui o Paulo fala, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar os frutos. E sem gozar, se não trabalhar, não vai gozar os frutos. Se não semear, tu não vai gozar dos frutos, não vai ter resultado. Nós temos um prêmio a ser conquistado. E nesse prêmio, você tem que procurar chegar sempre na frente. E Deus nos deu condição, o Senhor nos deu condição de chegar sempre na frente. Não podemos ficar para trás. Tem muito crente que está ficando para trás. Por quê? Porque não está motivado, seja qual for o motivo, e tem vários motivos que possa estar acontecendo, mas não pode se deixar levar por esses motivos, seja ele qual for. Você tem que caminhar para frente, porque os resultados vão vir para aquele que trabalha, para aquele que produz. Então, resultados virão, que são as bênçãos do Senhor, que são dons espirituais que o Senhor vai nos usando, porque somos seres espirituais, não somos mais desse mundo, somos cidadãos dos céus. As nossas bênçãos, elas estão nas regiões celestiais. As bênçãos são dons, são dádivas, são revelações, são coisas que o Senhor nos equipa para trabalhar mais e mais e produzir mais e mais para Ele. Não é coisa material. Jesus não prometeu coisa material para ninguém. E se estão buscando coisa material, estão se afastando daquilo que é realmente o que o Senhor mandou fazer, está negligenciando. Temos que buscar as coisas espirituais, buscar, como diz a palavra, o reino de Deus. Deus vai cuidando das demais coisas. Ele vai te abençoando sem precisar você estar focando essas demais coisas. Tem que focar o reino e deixa Deus, que aí vai vir coisas na tua vida. Deus vai abençoar a tua vida. Mas esse não deve ser o nosso foco. O nosso foco é o reino de Deus. E fazer o que é digno de ser alcançado. Diz aqui, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, quando você se dispõe, o Senhor vai estar te capacitando, te dando entendimento, e que ele diz aqui, considera, faça uma reflexão. Ele está falando para Timóteo, faça uma reflexão, porque o Senhor, você fazendo uma reflexão, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar um entendimento que você necessita, porque não podemos estar caminhando pelo nosso entendimento, mas sim pelo entendimento que o Espírito Santo vai nos conduzindo. É assim que nós vamos vencendo as barreiras, transpondo as dificuldades. É assim que o crente o cristão deve se portar. Como eu falo, não somos crentes, somos cristãos, seguidores de Cristo, porque crente todo mundo é. Se você acredita em alguma coisa, você é crente naquilo. Você é crente naquilo. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, pequenos Cristo, porque o Senhor, o Espírito Santo está nos transformando, está nos fazendo o processo de transformação para que quando sairmos desse plano terreno, cheguemos à estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual seremos tal como Ele é. Viu? Seremos tal como Cristo é. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo está lá com o corpo glorificado. Cristo, Deus Filho, com o corpo glorificado, significa que Ele tem a natureza terrena que Ele adquiriu para poder fazer o sacrifício que Ele fez em favor de todos nós. Fazendo o que é digno de ser praticado. Ele diz aqui, pelo que sofro trabalhos. Ele sofre trabalho. Sabe o que ele sofria? Não é por causa do trabalho, é que para fazer o trabalho, muitas vezes ele era preso, ele era xingado, ele era espancado, viu?
sofreu naufrágios, sofreu picada de uma víbora que não fez mal porque ele estava fazendo a obra do Senhor, prisões, foi tratado, quem vai para a prisão é colocado para todos ver como um malfeitor, ele diz como um malfeitor. E ali ele estava numa prisão, era numa casa alugada, como eu falei, mas era uma prisão, ele estava sendo guardado pela guarda pretoriana. Mas ele diz, mas a palavra de Deus não está presa. Por quê? Porque ele tinha a liberdade de estar fazendo as cartas, mandando as cartas para o doutrinamento das igrejas que estavam com problemas. Então, essas cartas pastorais e as demais, de Efésios, Filipenses, Colossenses, foram cartas escritas na prisão, cartas doutrinárias, então cartas que envolviam a sã doutrina. E Paulo fez tudo isso ali na prisão. Quem é que teria essa vontade ali? Não, estou preso agora, não, agora chega, já deu, não vou fazer mais nada. Não, ele não tinha barreira para ele, e por cristão não pode ter barreira, não. E tem gente que arruma qualquer probleminha, qualquer barreirinha e já não faz mais nada, já cruza os braços, não vai fazer mais nada, a vida está difícil, aí é que você tem que lutar, aí é que você tem que encarar. Nós não podemos recuar. Ver a superioridade da vida espiritual, outra condição do dispenseiro. Fazendo a obra com abnegação. Abnegados, portanto, tudo sofro. Ele diz, tudo sofro por amor dos escolhidos. Porque Paulo fez uma obra salvífica, que conquistou muitas almas para Cristo. São almas salvas. Escolhidos aqui, que ele está falando, almas salvas, escolhidos, aqueles a qual ele deixou pastores cuidando, para que eles não fossem levados por outros ventos de doutrina e saíssem do foco da verdadeira fé. Ele dos escolhidos, e nós estamos na condição de escolhido. Aquele que milita legitimamente é que está na condição de escolhido, não de muito chamado. Tem muitos que são chamados, mas não tem o compromisso que a Bíblia condiciona a ter. Então, aqueles que realmente têm o compromisso, pode se considerar escolhido, que ele disse, para que eles também alcancem a salvação definitiva, porque estamos na condição de salvo, para que eles não se percam. Para que eles não se percam no meio do caminho, não se deixem influenciar, mas para que eles recebam e sejam edificados através da sã doutrina, da salvação que está em Cristo, alcance a salvação. E nós temos que ser doutrinados mesmo com a verdadeira doutrina para você alcançar a salvação definitiva, a salvação eterna. Lembre-se bem, salvação é um processo, não é um ato. Nós estamos num processo de salvação, onde o inimigo está aí rodeando, fazendo de tudo para que você perca a tua coroa, tá? Para que guarde o que você tem. Guarda o bom depósito que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Que ninguém que ele fale, o inimigo não venha tomar a tua coroa da salvação. E ele te conquiste para ele. Louvado seja Deus. Então, é estar com Jesus na glória eterna. Então, os eleitos aqui, Paulo está falando com os eleitos, está dando aqui um encorajamento. Um encorajamento. Para que Timóteo levasse aquele povo na sã doutrina, encorajando o povo, porque aqueles que param no meio do caminho, aqueles que desistem, aqueles que não prosseguem mais, eles passam a ficar novamente debaixo da ira de Deus, e Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação eterna. Então vamos continuar nessa luta, seja lá o que você esteja passando, o que você esteja enfrentando, continue. Os anjos estão na torcida, a teu favor. Anjos que o Senhor, como diz em Hebreus,
Não são esses espíritos ministradores, anjos ministradores que hão de guardar aqueles que herdam a salvação. Porque também tem os demônios que estão ao derredor, torcendo pela tua derrota, torcendo para que você caia debaixo da ira do Senhor, porque eles sabem o qual vai ser a ira do Senhor, porque eles já estão incluídos nela. Então vamos ter sermos abnegados, prontos para sofrer por amor das almas, dos escolhidos, fazer de tudo o que nós podemos fazer para isso, contribuir com tudo para isso prosseguir, viu, irmãos? Tudo exige recursos, tudo exige coisas que a obra necessita, tá? E com quem não faz e contribui, está contribuindo também. Contribuindo da mesma forma do que aqueles que estão contribuindo para ajudar, edificar, fortalecer, instruir aqueles que são os escolhidos do Senhor, que é a igreja, corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer a obra com fidelidade. Diz aqui, palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, então você tem que ter morrido com Cristo e ressuscitado com Ele. Como também se morrer, no caso, muitas mortes aconteciam naqueles tempos, né, com a perseguição dos cristãos, e ele fala, se morrer não negando o nome dele e fazendo a obra, com ele vai viver a vida eterna. Com ele vai viver a vida eterna. Nós, se somos mortos para o mundo, é porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, tá? Então, morrer para o mundo é evitar os prazeres, os ganhos, honras, louvores para si próprio, tá? É realmente se humilhar debaixo da potente mão de Deus, como diz a palavra, que Ele vos exaltará. Então continue nessa fidelidade, porque Deus honra aqueles que são fiéis, porque Deus é fiel. E se formos fiéis para com Ele, nós temos toda uma garantia de bênção, de vitória na nossa vida. Temos que fazer a obra com convicção. Ele diz, se sofrermos, também com Ele reinaremos. Está sofrendo? Está sofrendo? Eu tenho sofrido muita coisa, a pastora também tem sofrido muitas coisas, mas nós estamos aqui lutando. Estamos aqui combatendo e não estamos esmorecendo. Não recuamos um milímetro, mas nós estamos aqui avançando. Então o sofrimento vem de várias formas, de diversidade de formas. Ninguém sabe o que um pastor passa. Ninguém sabe o que a mulher do pastor passa. Vocês não veem, porque nós não contamos. E nem vou contar. Mas eu digo, nós sofremos. Porque somos um alvo do inimigo. Somos um alvo do inimigo. Ele ataca por vários flancos. Mas nós estamos revestidos da armadura de Deus. Nós estamos revestidos, estamos guardados, Cristo nos guarda. Nós temos a proteção angelical do Senhor, para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas. Eles vão ficar sempre ao derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Ele diz, também com Ele reinaremos, porque nós vamos reinar com Cristo. Vamos reinar com Ele nesse plano terreno aqui, nós estamos aqui servindo Ele, mas depois da grande tribulação, depois de termos ido para a glória, passados 7 anos nas regiões celestiais, sendo instruído e preparado para reinar com Cristo no reino milenar,
No reino milenar, quando Cristo vem reinar, ele vem com a igreja, você vai reinar com Cristo. Essa é a condição, imagina isso. Você já imaginou isso? Você com um corpo imaterial poderoso, reinando com Cristo? E diz aqui, se o negarmos, também ele nos negará. Ser infiel com o Senhor é como negar a ele. Quem nega o Senhor diante dos homens, esconde a sua identidade de cristão, esconde que é crente, tem vergonha, então Cristo também o negará diante do Pai e dos seus anjos. Se formos infiéis, olha só, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então que a nossa fidelidade e obediência e compromisso com a obra sejam constantes e não de quando em quando. Seja constante, faça o que você puder fazer para a obra do Senhor. Você tem aqui tem um compromisso aqui de estar enviando essas doutrinas, esses ensinamentos aqui que ficam gravados, gente. Mande para as pessoas, mande para a gente não crente, fale com ele, olha, ouça isso, ouça essa mensagem, tem várias delas. Você escolhe uma e vai mandando. Então você estará propagando a palavra do Senhor. Está cumprindo o ídolo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Faça isso. E você vai ver a tua vida espiritual sendo revestida, fortalecida, a tua espiritualidade e a tua comunhão com o Senhor se estreitando cada vez mais. Você vai se sentir um gigante espiritual, desde que milite legitimamente. Amém? Oh, glória! Senhor, meu Deus, aqui está, Senhor, o teu povo, a tua igreja, irmãos e irmãs, aqueles que ainda não te confessaram ainda, ou pessoas ou irmãos que se afastaram, irmãs que se afastaram. E eu te peço, Senhor, nesse momento, que visite o coração de cada um. Visite, Senhor, com o teu poder, porque a palavra já foi, a palavra já fluiu, mas agora, Senhor, que faça uma visitação em cada coração e opere, Deus, dentro da necessidade de cada um, a qual tu sabe e conhece, porque tu és aquele que sonda o oculto e o profundo do nosso ser. E opera, Deus, resultados, porque tu és Deus de resultados, seja de ordem material, físico ou espiritual. Que os resultados apareçam, Senhor, para que eles possam entender e poder crer mais em Ti, se apegar mais a Ti, Senhor, e poder testificar mais de Ti, e poder dar o testemunho, tanto para ser aqui passado através dessas lives, como também o testemunho para as vidas, que eles possam estar influenciando para estar participando dessas programações, Senhor. Opera, Deus, dá capacidade para que eles sejam verdadeiros despenseiros da Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, louvado seja Deus, amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, lição 13, a última aula desse trimestre, que fala do cativeiro de Judá. Vai falar do que antecedeu o cativeiro, o porquê do cativeiro, como aconteceu o cativeiro. Não vai falar lá do cativeiro babilônico, vai falar do antes do cativeiro e tudo o que aconteceu para que eles fossem para o cativeiro, tá bom? E à noite nós temos o culto presencial às 19 horas, louvor, adoração e muita palavra de Deus. Convido os irmãos para estarem lá. Os que não puderem, participem aí pela live, mas vamos estar propagando tudo isso, tá bom? Que Deus abençoe ricamente a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Glória a Deus.